Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia e Agora. Lembro que este projeto tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar e dar a conhecer a ataxia como sintoma e doença. Eu sou a Susana Pitinha. Não se esqueçam de ativar as notificações, carregar no sininho e partilhar para que este projeto possa chegar ao maior número de pessoas. O convidado de hoje é o Dr. Frederico Herrera. Não sei se eu pronunciei bem o último nome. Perfeito. Desde já quero agradecer por ter aceitado o meu convite e participar neste episódio. Muito obrigada e bem-vindo, doutor. Obrigado eu. O doutor Frederico é investigador doutorado em FCT. Pela minha pesquisa, isto é Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Se eu estou a ver a cometer uma gafe, algum engano, corrijo-me. Na Universidade de Oviedo, Espanha. É professor auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Senhora. O Dr. Frederico tem como interesse científico as doenças neurodegenerativas raras, microscopia, citoesqueleto, agressão proteína, interação proteína-proteína. E tem um laboratório seu. Sim. Então, e quais são o principal objetivo do seu laboratório? Muito ben. Nós traballamos principalmente desenvolviendo modelos celulares de doenzas neurodegenerativas raras, ¿no? As ataxias son todas doenzas raras, ¿no? Afectan individualmente a moito poucas persoas, mas depois en un conjunto son unas cuantas, afectan unha populación considerável. E entón nós estamos interesados sobre todo en mecanismos comuns entre estas doenzas e o Alzheimer, o Parkinson, incluso outras doenzas do desenvolvimento, non? Entón, nós o que facemos sobre todo é tirar información sobre a genética destas doenzas, construir ferramentas genéticas que depois inserimos nas células ou directamente modificar as células de forma que desenvolven características moleculares da doenza. Depois visualizamos esas características por métodos de bioimagen como microscopía ou citometría de fluxo e tamén por métodos bioquímicos ou biofísicos. Okay. E desta forma podemos estudiar os mecanismos envolvidos na doenza, mas tamén o efecto de drogas ou fármacos que poden, en principio, recuperar ou son promisorios para recuperar estas doenzas. Então, já falou na parte de drogas. Eu li que a triptamina vai ser usada como molécula para desenvolvimento de drogas contra o distúrbio neurodegenerativo. Eu também li, não sei se é verdade, que a triptamina pode estar relacionada com a serotonina ou são coisas diferentes? Bom, a triptamina a triptamina é unha molécula que existe en todos nós a niveis moito baxiños. É unha molécula que temos todos nós no noso corpo a niveis moito baixos. A serotonina, a melatonina e outras moléculas biológicas están moito relacionadas con a triptamina, moito relacionadas, a estrutura é moito parecida. E todas elas teñen uns efectos biológicos fortes, ¿no? Por exemplo, a melatonina
está relacionada con os ritmos circadianos, con os ciclos de luz e escuridão que temos todos os días, con o noso sono, Ah, mas tamén con os ciclos reproductivos en mamíferos e con outras condições. Melatonina en concentrações moito altas, moito altas mesmo farmacológicas, é antioxidante e ten efeitos, se ha demostrado que ten algunos efeitos antitumorais, citoprotectores, en fin, há unha serie de efectos biológicos importantes. A serotonina é un neurotransmisor, alén de todo iso, e está envolvida na transmisión nervosa, está envolvida en circunstancias, por exemplo, como a depresión ou a ansiedade, non? Entón, a serotonina, pois, pode ser. A tritamina e a metoxitritamina, que son dos moléculas, dos metabolitos parecidos, son un bocadiño tirando a tóxicos. Hai que ter cuidado con eles, porque cando atinxen concentracións moito altas, poden ser maus para os neuronios. Entón, é posible, é moito posible, que se estean a desenvolver moléculas parecidas á tritamina, mas que perden un bocadiño desta toxicidade, non? Por exemplo, posso dar dos casos de toxicidade da tritamina reais. Hubo un tempo en que as vacas australianas teñan problemas de coordinación motora porque consumían unha relva que era moito rica en tritamina e en 5-metroxitritamina. Entón, tiñan problemas neurais por iso, non? E, no entanto, nós, por exemplo, observamos que a tritamina e a 5-metroxitritamina tamén son neuroprotectoras cando sí. son a concentracións moito baixas. Entón, son moléculas que biológicamente son moito activas e que probablemente poden ser origen ou principio activo de outras moléculas que se desenvolvan na industria, ¿no? Interesantes, mas hai que ter precaución, ya que estudiarlas ben, porque poden ter os dos efectos, está ben? E essa parte que também sobre laboratórios faz é estudar até que ponto torna-se tóxica ou benéfica. Exactamente. Nos encontramos moitas veces esta dicotomía, esta dupla acción de moitas moléculas biológicas. Incluso a melatonina que tú podes consumir en grandes cuantidades, en grandísimas cuantidades, por exemplo, para curar o jet lag, para compensar por os problemas de sono cando viaxas transatlánticamente en unha dirección ou en outra, se pode consumir en grandes cuantidades sin problema, e, no entanto, por exemplo, para determinadas células tumorais de cancro que tienen un metabolismo moito particular, a melatonina pode ser tóxica. Entón, há determinadas circunstancias nas quais as moléculas biológicas poden ser boas e outras nas quais poden chegar a atingir concentracións tóxicas, ¿no? Entón, eso sempre hai que terlo estudiado, sempre hai que estudialo antes de llegar a humanos, e eso é un poquinho que facemos nós. E, digamos, também é um processo que demora tempo, esse estudo. Son moito demorados. Nos normalmente facemos investigación básica, moito básica. Nos facemos os primordios, as primeiras experiencias con determinadas moléculas que ainda non se coñecen de todo, non? Entón, nos facemos os primeiros estudios, depois a alguén que se esos estudios son interesantes pasan a animais, se os estudios en animais aínda están a dar resultados positivos, entón se pasa ou a primates ou a humanos. E, no entanto, o metabolismo dos gatiños e de outros animais de experimentación pode chegar a ser bastante diferente dos humanos, ¿no? E aínda, pois, há unha barrera aí que é difícil de ultrapasar e que non sabemos exactamente como ultrapasar. Isto é especialmente verdade nas doenças neurodegenerativas. Por qué? Porque, por exemplo, eu traballei moito con antioxidantes, traballei moito con outras moléculas que prevén outras características de doenças neurodegenerativas en células e en animais, e son moito eficientes, e, no entanto, cando se intentan en ensaios clínicos en humanos, parece que non funcionan ou que non son tan efectivas como se esperaría. Entón, aí há un vacío de coñecimiento que aínda non percebemos, mas existe certa diferenza entre o que observamos en modelos experimentais e o que se observa en clinical trials que aínda non percebemos. Torna-se também mais complexo. É máis complexo do que... Son doenzas moito complexas todas, igual que o cancro, non?
Se fossem fáceis, pois já estariam curadas. sim. Então, pronto, o único que podemos facer é investir en ir coñecendo máis e máis para que, chegado un día, consigamos curalas. Non? Outra coisa que eu tive a ler foi sobre as células gliais. Diversos tipos de células presentes no sistema nervoso central. E há também um estudo que faz parte da sua investigação, né, no sistema nervoso. A minha questão estas células estão estudadas para ver como se comportam em determinados ambientes ou com tipo ou como é que elas funcionam com a vitamina. Não sei se acho que não estou a fazer. Sí, sí. Estás a preguntarme si eu estudio as células, outro tipo de células para além dos neuronios e a súa función en estas doenças neurogenerativas e como elas responden aos diferentes tratamentos tamén. É iso? Exato, sim, sim, sim. Muito ben. A ver, no cerebro non só há neuronios. No cerebro temos o que se llaman células gliais, que son un tipo de células que acompañan aos neuronios, os protegen e permiten que funcionen correctamente, non? Entón, há varios tipos destas células gliais. Están os oligodendrócitos, que son os que facen a vaina de mielina e permiten que a circulación da información sexa rápida. E existen, por exemplo, os astrócitos, que se ocupan de retirar toxinas e de proteger un bocadiño e de deixar e proteger un bocadiño os neuronios en outros aspectos, non? E participan tamén na transmisión sináptica. Participa, por exemplo, tamén na barreira hematoencefálica, en limitar a entrada de toxinas e outras drogas e fármacos na barreira hematoencefálica, non? No cerebro. Depois há outros tipos de glía que ni siquiera son de origen neural, sino que son de origen do sistema inmune, do sistema inmunológico. Son macrófagos que entraron dentro do cerebro durante o desenvolvimiento e que están a pasear pelo cerebro continuamente para defendelo de infeccións, de toxinas, de células que se morren, etc. Non? Entón, é un entorno moito rico. Para além de iso, aínda existen, por exemplo, as células dos vasos sanguíneos, as células endoteliais, no? Que tamén circulan por todo o cerebro, ou as células epiteliais do canal neural, do líquido cefalorraquídeo, o cefalorraquidiano, que tamén mexen o líquido ao longo do cerebro e que transportan información e nutrientes para todo o cerebro. Entón, é un ambiente moito rico. E se tú piensas que as doenças neurogenerativas, moitas delas son genéticas, as ataxias son quasi todas genéticas, non? Moitos desos genes non se expresan só en neuronios, non aparecen só en neuronios, sino que aparecen tamén en estas células. Entón, a miña pregunta é, se estas células tamén ten este gen que está estragado, e elas tamén en elas tamén pode ser importante a súa función, por que é que a doenza non pode ter unha parte na cual estas células estejam envolvidas? Porque a miña pregunta é, se para estas células tamén é importante ese gen que está mutado, por que non vai ser relevante para a doenza estas células, non? Entón, eu teño descubierto, por exemplo, no último artigo que escribimos sobre ARSAX, sobre a ataxia de ARSAX, descubrimos que a saxina, que é a proteína que está mutada en esa ataxia, tamén está expresa en grandes cuantidades en células astrogliais e microgliais, dos tipos de glía diferentes, e descubrimos que, de facto, cando tú estragabas esa proteína, ese gen, se desenvolvían características moito similares ás que se desenvolvían nos neuronios. E de aí tiramos a hipótese de que, de facto, a doença de ARSAX pode non ser só unha doença neural, mas que podría ser tamén causada por defectos na parte glial do cerebro, non? Antes de irmos para esse tipo de ataxia, existe ataxias como doença, doenças genéticas,
e há ataxias como sintoma, que é o meu caso. Então, agora, foi esse um pensamento que eu tive agora ao ouvir, corrige-me para não ter a ver. Esses células não neurais podem ter influenciado, surgido por tumor no cerebelo, para Por quem un tem tumor, a... por un Sim, tumor no cerebelo, no que eu consiga pensar. Un tumor no cerebelo podría producir ataxia. Un tumor no cerebelo podría producir ataxia porque está a interferir, pois está não, a foi no crecer caso, y está a sim. interferir podría producir ataxia, sí, en teoría, por lo menos sí. No estou informado sobre iso, mas en teoría podría. Agora, os células tumorais normalmente non son moito funcionais, simplesmente proliferan e crecen. Entón, poden interferir con a función normal. O que é raro que façan é producir células que se incorporan aos circuitos neurais. Eso non van facer. Normalmente, o que sí pode acontecer é que unha persoa pois, teña células, por motivos descoñecidos, células gliais que non cumplan unha función e eso estrague as células neurais do cerebelo, que é o que habitualmente causa a ataxia. Non? Pois, pronto, a mim, como foi explicado como é que surgiu a minha lesão no cerebelo. É que foi removida e era benigno, tudo bem. Mas agora ao ouvido pensei, se calhar estas células não estavam bem, fez um aglomerado. Mas pronto, No, pode ser que pelo propio crecimiento teñan estragado esa región do cerebelo e entón estejan a interferir con a función normal. Mas é raro que unhas células tumorais se incorporen ao tecido normal a cumprir unha función. Simplemente están aí a empatar. Están aí a empatar. pronto. É só, eu sei lá, nunca fui explicado e agora a falar com... Me parece unha pregunta moito interesante. Me parece unha pregunta moi interesante e nunca tiña explorado esa posibilidade de ataxia producida, por exemplo, por un tumor. E, de facto, eu teño alguma experiencia tamén con células de glioblastoma, con células de cancros de cerebro, e nunca tiña pensado nesa posibilidade, mas é unha posibilidade interesante. Obrigado pela idea. Não deu. Pronto, eu sei que tive uma lesão de cerebelo, com direito a duas hemorragias, mas foi removido com sucesso e era benigno. O resto não foi explicado mais nada, porque também No, não sabia. claro. Pronto. O que o doutor e a sua equipa estudo também é o caso das proteínas, da ligação, de agregação de proteínas. Não sei se conhece a doutora Sandra Ribeiro, que estuda, que estuda cristalização de proteínas. Sandra Ribeiro? Sim. No, Sandra Ribeiro non coñezo. Acho que agora, deixa uma dúvida, sim, foi a última convidada, Sandra Macedo Ribeiro. Sandra Macedo Ribeiro. Deixa-me ver, a Sim, ver. que, Momento. que Eu acho que non coñezo, mas é déxame ver. especialista em cristalografia de proteínas. Foi Sí. a minha antiga convidada. A última convidada. E É com. do IPSS, é do Norte. Sim, é do Norte. Eu non a coñezo, eu non a coñezo. A minha questão era ver se havia se o estudo, a explicação era similar ou totalmente coisas diferentes. Tem No, um método. os cristalógrafos estudian a estrutura da proteína purificada, normalmente. Sim. Já eles extraen a proteína, a expresan en bacterias, por exemplo, ou tentan sintetizarla in vitro, e depois o que facen é estudiar como é que se dobra esa proteína e como se relaciona con outras proteínas, por unha serie de técnicas. Son técnicas sobre todo biofísicas, bueno, bioquímicas e biofísicas, está ben? Eu sí utilizo técnicas biofísicas e bioquímicas, mas son de outro orden. Ok. Eles traballan a nivel da proteína pura, eu traballo a proteína no contexto celular, ou seja,
O que eu faço é meter esa proteína en células, de alguma maneira, e vexo como se comporta, como se mexe, onde é que va, si se agrega, si forma cristais ou non forma cristais, si se mexe ou non se mexe, si é funcional ou non é funcional. Iso é o que faço eu. Então, um pouco a pique nesse. Fiquei com esta questão com a tua vida. Com... É diferente, mas nós ás veces colaboramos con cristalógrafos, sobre todo cando non se coñece a estrutura dunha proteína, pode ser interesante porque a estrutura da proteína te permite predecir as súas interaccións Exato. e o seu comportamento e a súa función en ocasións. Entón, nós podemos colaborar con eles, mas facemos cousas moito diferentes, son complementares. Ok, é mais nível celular, mais tipo, é, como é que eu dizer, in vitro do que não. Já Sí. entendeu, Eu, ok. eu o que gosto de facer, sobre todo, é facer vídeos de células. Eu gravo as células en movimiento, gravo as células a mexerse, a funcionar. Então, eso é algo que os cristalógrafos non facen, eles só traballan a nivel da proteína. Pois é. Também se torna mais complexo porque a célula tem comportamentos diferentes. Então, Sí, hombre, os dos campos de traballo son moito complexos. Eu non conseguiría nunca encontrar a estrutura de unha proteína, só que son complexos con diferente tipo de especialidade, si queres. exato. Son complexidades diferentes, eso é. Pronto, exato. Isto foi só uma curiosidade quando estava a investigar e achei curioso. A outra coisa que eu achei curiosa, porque pelo menos, quando eu estudava, não era assim que me ensinaram. O no- que refere que o nosso cérebro e a medula espinhal têm potencial para produzir novos neurônios. Eu pensava que tínhamos aqueles X e pronto, acabou-se, não havia mais. Mas há sempre a produzir novos neurônios. Bueno, eso depende un bocadiño de cuáles sean os estudios que lees, ¿no? Vou explicar un bocadiño esto rápidamente porque tamén traballé con precursores neurais, con células terminais do cerebro, cando estaba nos Estados Unidos, durante Estados Unidos. Entón, a idea básica, ou de forma geral, o noso cerebro deixa de producir novas células a partir dos 10 anos de idade, por norma geral, está ben? Eso significa que o cerebro, digamos, é un ambiente bon para o crecimento de novas células até os 10 anos. A partir de alá, é moito difícil que novas células se produzan a non ser que exista un dano. Se existe un dano cerebral, entón o cerebro tenta reagir para producir novas células, está ben? Mas, como o cerebro já non é un ambiente que permita facilmente, permisivo, a crecimiento de novas células, normalmente o cerebro falla, non consigue llegar a producir esas novas células. Tenta, mas non llega lá. E é verdade que nós, no noso cerebro, temos células estaminais, células precursoras que se llaman, que sí que podrían, en teoría, si tú as extraes e as metes en unha praca, sí que podrían, en teoría, producir novos neuronios. Mas, na realidade, é moito difícil que eso aconteza. É moito pouco probable. Bom, outra cosa importante. O noso cerebro, durante o desenvolvimento, primeiro, normalmente, produce os neuronios, depois produce os astrócitos, e eso acontece a volta do nacimiento, o sea, antes de nacer ya producimos neuronios, durante o nacimiento ou a volta do nacimiento producimos astrócitos, astroglía, e pouco depois do nacimiento producimos os oligodendrócitos, que son os que producen a vaina de mielina que permiten a información rápida dos axonios. Está ben? Ok. Entón, cando o cerebro llega ao 1 ou 2 anos de edad, ya está sobre todo preparado para producir células gliais, ya non produce tantos neuronios, e a medida que o cerebro envellece, é aínda menos probable de producir novos neuronios, mas aínda consigue producir novas células gliais. Entón, a partir dos 10 anos, é moito difícil que se produza niñuma célula, aínda menos os neuronios. Mas depois, cando envelleces, cando vas crecendo e tens un accidente de carro, por exemplo, ou tens un cancro,
ou tes unha doença neurodegenerativa e o cerebro está en ataque, está con un dano, entón sí que poden proliferar, sí que poden dividirse, sí que poden producirse novas células que normalmente son gliais e non son neuronais. Ah, E esas tá. células gliais son para defender o cerebro. Ah, ok, já percebi. Isto, com vocês que comecei este projeto, o teu podcast, tenho aprendido imenso. E tenho visto que o cerebelo, o ser humano é fantástico e tem uma complexidade Unha enorme. complexidade enorme, enorme. Fica, Toda a vida, toda a vida. sim. Non sabemos nada sobre nada, así que E podemos quase dizer que o que é verdade hoje na ciência pode não ser amanhã. é verdade, é verdade. Hum, Então podemos referir que o foco principal é as células neurológicas, como diz as astrócitos, células mais importantes do sistema nervoso. Esse é o seu foco, digamos assim. Sí. Ok. Nos focamos, a ver, normalmente, tradicionalmente, todo el mundo que investiga doenças neurodegenerativas se ten enfocado no papel dos neuronios, porque son os que se morren de forma máis obvia, ¿no? E, no entanto, todas estas células que acompañan os neuronios cumplen funcións importantes e, como ya dice, normalmente as proteínas que están mutadas, que están estragadas nos neuronios, moitas veces tamén están nas células gliais que acompañan e cando se estragan, entón, pois tamén se pode estragar a función glial. E, no entanto, que acontece con esas células gliais ninguén sabe, está moito pouco estudiado. Entón, como eu teño un laboratorio pequeno e a maior parte da xente está a estudiar os neuronios, eu gosto de traballar en un área na cual non teño moita competición e na cual Claro. posso traballar contribuindo con coñecimiento a estas doenzas, mas ao mesmo tempo con cierta tranquilidade para non estar continuamente con o estrés da competición con outros grupos máis grandes que eu e con máis dinheiro. Sim, eu acho fantástico de ter, digamos, fugido ao que toda a gente faz, tendo o foco nestas células, e pelo que entendi que o resto é brincado, se as proteínas estiverem danificadas, as células também. Logo aí pode haver uma doença. Sí, sí. Eu Posso mostrar, eu até consigo mostrar algunas imaxes, deixame ver a ver se consigo mostrar isto en algún momento. Dame un segundo. Temos aquí unha presentación que era... Eu vou ter direito a uma apresentação direta. Bueno, vou mostrar isto, a ver. Momento, screen, entón vou mostrar isto. Estás a ver a miña presentación? Sim, sim. Bom. Estes son astrócitos. Ah, Estes son astrócitos. Astrócito esqueleto é o esqueleto dos astrócitos. A ver, en azul está o núcleo, onde está a información genética. En azul están os núcleos. En vermello e en verde son dos tipos diferentes de astrócitos. Unos con un citoesqueleto de un tipo e outros con un citoesqueleto de outro tipo. ¿Sí? ah, sim, sim. Estos son precursores neurais diferenciados a astrócitos. Hemos apañado células estaminais do cerebro e os hemos transformado en astrócitos que apoyan neuronios. E isto é unha célula humana que ten estos agregados de proteína, estos acúmulos de proteína, son unha proteína que se chama huntingtina, que causa a corea de Huntington, é a doença de Huntington, que é moito parecida ás ataxias. Como? Não percebi. Tem sintomas como a ataxia? Parecidos. Son tamén motores. Son motores, mas se parecen bastante. Também é uma doença rara, certo? O quê? Esta também é uma doença rara.
Sí, é Esta. unha doenza rara, neurodegenerativa e motora. Se parece Ok. un bocadiño á ataxia. Uhum. Entón, aquí a proteína que está mutada se llama huntingtina. E esa proteína forma estos agregados dentro das células. Isto. Estos agregados, estas piedras, ¿no? Sim. Mira, esto va a ser un vídeo de una célula Então, con esos agregados. Estás a ver, van a formarse esos agregados, esas piedras, dentro da célula. ¿Están a verlos? estou. Estas células están doentes. En algún Ah, momento van a morrer porque esta proteína se torna tóxica. ¿Sí? ok. ¿Están a ver? Estou. Isto. E depois, Mira, aquí otras dos células con el mismo problema. Son células que tienen esas proteínas que se agregan, que forman acúmulos. Y aquí, por ejemplo, se va a formar en esta célula aquí de la derecha, se va a formar un acúmulo muy grande a partir de todo el resto. Va a formarse un acúmulo que realmente es casi una piedra gigante para la célula. Van a ver. e torna-se tóxico. Que nojo. ¿Estás a ver? Sim, Eso, sim. eso acontece progresivamente. En un cerebro humano acontece a lo largo de años. Esto no acontece tan rápido, acontece a lo largo de años, de Sim. décadas de vida. Entonces, esto puede acontecer en las doenças tal. Mira, estas son imágenes de una ataxia que se llama SCA1, espinocerebela ataxia 1, na cual la proteína que está mutada se llama ataxina 1, y esa proteína es una proteína nuclear que se liga ao DNA, ¿no? Y se, Pois. y fica en un núcleo en condiciones normales. Cuando esa proteína está mutada o está en demasiada cantidad, forma estas piedras dentro de un núcleo. ¿Estás a verlas? Sim, já estou a perceber. Então está que ser, depende. Pode surgir porque há demasiadas proteínas. Puede surgir porque Portanto, hay demasiadas proteínas de un tipo o porque la proteína está mutada, sim. es patogénica porque ha mudado de alguna manera. Ok. Essa parte ainda não tinha percebido. Bom, Sí. espetacular. Ahora, por ejemplo, mira, estas células tienen la proteína tóxica y van a morrer por apoptosis. Ah, Vas a ver, este es un núcleo y sim. vas a ver que se tornan más pequeñas Ah, y morren porque la proteína era tóxica, ¿no? sim. Otra célula con proteínas agregadas. Poco a poco, esto en un cerebro no acontece tan rápido, ¿eh? Porque no estamos a poder mismo mucha proteína. No cerebro se acumularía durante años, durante décadas. Y entonces en un momento dado los neuronas ya no pueden más y morren. Bom, estou Y ya no tengo pendente. aquí más vídeos de esto. Vamos. Eu por acaso não tinha ideia que a quantidade de proteínas a mais eram prejudicais. Não, não tinha essa ideia. Pensava que era sempre uma mutação que depois não era reconhecida pelo sistema e daí vinha a doença. Puede ser, en la realidad, eso es verdad, más para poder ser tóxica y para poder acumularse, normalmente tiene que atingir unos determinados niveles. Sim. Y el problema es que estas proteínas estragadas, mutadas, na realidad son difíciles de digerir pela célula, son difíciles de reciclar. A célula no consigue degradarlas, estás a perceber? Sim, sim, Y estou a entonces perceber, sim. interfiere con la función normal. Y al final lo que acontece es que la célula ya no consigue con tanta proteína estragada y decide morrer porque si no es peor para todo el organismo. Isso também acontece na taxi espástica de Charles Saquena. Acontece algo parecido. A ver si consigo a ver si consigo mostraros una imagen de eso. A ver si consigo mostraros una imagen de eso. Tal vez no meu esta pasta. Momento. Na ataxia de Narsaks, o que acontece máis especificamente é que há unha proteína que ayuda a que estas proteínas que son máis difíciles de digerir sexa digerida con facilidade. ¿Sí? O sea, é unha proteína especial
que permite que as proteínas se dobren y funcionen correctamente. ¿Sí? Ok. Vou compartilhar outra vez Sim. o ecrã, tá bem? Agradeço. Então, o que acontece nesta doença é que as células normais têm um citoesqueleto, um esqueleto de fibras Sim. que as permite manter a sua estrutura, ¿no? Y resistir o estrés mecánico. Permite que as células se estiquen e lleguen muito longe, como os neurónios, ¿no? Então, esta proteína parece que regula a formación deste esqueleto. E entón, o que nos acontece, o que observamos nós e outros autores, é que as células normais, están a ver o meu cursor? Estás Sim, a ver o meu sim. cursor? Sim, Então, está as células normal. normais están esticadiñas, tienen este esqueleto verde que ves Sim. aquí, Sim. más ou menos ben organizado, ¿no? Sim. Despois tiene un núcleo e despois tiene as mitocondrias en vermello, ¿no? O que pasa nesta doença, cando tiramos esta proteína que ayuda a este citoesqueleto a formarse, o que nos acontece é que o citoesqueleto fica todo acumulado á volta do núcleo. Ah. Se E agrega, digamos que é forma esta atacado piedra, eh? é atacado e acaba por morrer. A célula, pois as nosas non morren, resisten, ¿no? Ah, ok. Mas non funcionan igual. A función ten funcións estragadas. As mitocondrias non funcionan ben, vemos alterações na expresión de outras proteínas, vemos alterações na estrutura das células, na súa división, na súa resistencia a estrés. Se nos estresamos as células, son moito máis sensíveis. Então, este tipo de cosas acontecen cando esta proteína está ausente. Cando ya non está proteína. Ven estos acúmulos de verdes. Sim. Esas son proteínas acumuladas alrededor do núcleo que non están a aportar nada á estrutura da célula. Só para recapitular, esta proteína é a SAC. É saxina, chamase A saxina. saxina, sim, E produce a doença de Arsax. sim. Então, esta doença tem falta dessa proteína. Sí, Ok. Então, pois, esta é considerada uma ataxia das sí. mais raras que existe, segundo o que eu tive a ver. Que existe pouca gente no mundo, talvez 2 ou 3, 4 pessoas, que se conheça que tem este tipo de ataque. Ou seja, toda a sua equipa foram mesmo para o estudo do raríssimo, digamos assim. Non é tan rara como posan Não, eu achar. pensava que sim. Non, o sea, é rara. Todas as ataxias son raras. Sim. Mas Arsax é moito abundante, moito frecuente na región de Quebec, en Canadá. É moito frecuente. Peço desculpa então pelo. Non há nada que pedir desculpa. Non é unha doença moito rara. O sea, é rara, é moito Sim. rara, como todas as ataxias, mas non é ni máis ni menos rara que outras ataxias e que outras doenças neurodegenerativas. Ok, já percebi. O que pasa é que non se coñece moito ben a prevalencia. Mas, por exemplo, aquí en Portugal há pelo menos unha familia ou dúas que ten. Ok. E en Quebec há moitas e teño encontrado, teño ido identificando aos poucos casos en Rusia, Turquía, en todos os locais. Então non é assim tão rara como eu estava a No, pensar. a prevalencia aínda é descoñecida, porque ni en todos os casos se faz o teste. Entón, non é de fácil diagnóstico, non? Mas, por exemplo, a doença de Machado-Joseph, que é a ataxia espinocerebral ataxia 3. Sim. Esa tamén é rara, mas, por exemplo, en locais das Azores ou de Coimbra ou tal, na familia da miña muller, eles ten esa doença. Non é moito común, é rara, mas é máis prevalente em Portugal. É máis prevalente en Portugal, en outras partes. Por exemplo, o Huntington, a doença de Huntington que te falei antes, que non é unha ataxia, mas tamén é rara, pois acontece entre 3 e 6 de cada 10.000 casos, de cada 10.000 persoas. Mas a locais, por exemplo, a unha populación en Venezuela
y algunos locales aquí en Portugal que es más abundante, porque claro, pois, las familias se juntan, ¿no? Y al final o gen anda por ahí a solta. sim. Puede llegar a ser muy abundantes en determinadas regiones. Ok, já. Então, só para esclarecer, esta doença de Charlevoix Saguenay, Saguenay atinge essencialmente a criança entre os 4 e 5 anos por falta desta proteína. E ao longo do tempo vão surgindo sintomas, certo? sí señora. Também li que isto não é só no sistema nervoso, também é com a espinhal medula. Estou a fazer confusão. Esta proteína não surge só no cerebelo. No, de facto, también está na pel y los pacientes con ARSAX tienen una piel embellecida, senescente, Ok. en algunos casos marcadores, no muchos, a piel aguanta, mas tiene también efectos na piel. Y yo acho que está por más tecidos. No confirmé, mas nos encontramos en muchos tipos de células diferentes. No son nos neuronios do cerebelo. Então, mas surgiu também esta investigação, que é uma das mais recentes publicadas. Como é que surgiu? Qual é o objetivo deste projeto? De- O proyecto, para mí, claro, para los pacientes, investigar en doenças raras, que alguien investigue en doenças raras, é bom. É bom porque a industria no está muito interesada, porque son pocos, ¿no? Então non há muitos clientes, então non é algo no cual as grandes empresas ou os grandes laboratorios estejam muito interesados. E, no entanto, un pequeno laboratorio como o meu pode estar interesado porque faz un contributo social. Teñan en conta que o meu salario é pago pela facultad, pelos impostos dos contribuentes. Hum, Então, para mí, eu acho que parte do meu traballo ten que ter un retorno social, non é só de científico, non? Então, desde ese punto de vista, eu acho que que investigar unha doença rara, aínda que afecte poucas persoas, ten un interés intrínseco, social, ¿no? Porque ao final as ataxias son moitas e poden ter puntos en común, e cuanto máis já. sepamos de todas elas, máis podemos ayudar a melloralas a todas elas, ¿no? Eso por un lado. Por outro lado, desde o punto de vista científico, que é o que me mexe máis a mí, ¿no? A mí me interesan proteínas das quais non se coñeza moito a función. Me interesa perceber o que acontece con proteínas que son descoñecidas. Que pasa con estas doenças raras? Que como son raras, nunca tiña llamado a atención sobre as proteínas que as causan. Já. E, por tanto, descoñecemos moito, muitísimo, muitísimo, muitísimo da función destas proteínas. Entón, para mí, o interés máximo é saber, o que máis me interesa científicamente, como é que funcionan estas proteínas en condicións normais. E utilizo a doença como un caso de función anormal da proteína. Entón, esa é un bocadiño para mí a idea. Claro, en este proceso estou a desenvolver modelos de doença que permitirían, en algún momento, testar fármacos ou analizar outro tipo de cosas, ¿no? Entón, é un bocadiño multiuso, é unha investigación multiuso. Sim, eu acho que falo por todos que agradecemos esse seu interesse, porque as pessoas com ataxia, assim raros, também merecem maior estilo de vida. E com Claro, estas investigações e conhecimentos que se vai descobrindo, pode não ser a cura, mas claro, alguma coisa que vai retardar a doença. Por isso é claro. fantástico, é um trabalho maravilhoso, que já. Sí, a mí me parece moito enriquecedor tamén para mí. E te digo unha cosa tamén, Alzheimer e Parkinson son as grandes doenzas, son Sim, aparentemente moito máis frecuentes que as outras, mas se tú vas ao detalle, na realidad Parkinson e Alzheimer non son máis que grupos de doenzas raras. Son todos ah, pequenos, son Parkinson pode ser causado por 10 ou 20 genes diferentes. ah, Alzheimer pode ser causado por 10 ou 20 genes diferentes e aínda un 95% dos casos de Alzheimer e de Parkinson non ten un gen específico envolvido, non é familiar.
podes ter Alzheimer tú e os teus fillos non ter Alzheimer, nin ninguén ter Alzheimer. Entón, para mí, há moita xente que acha que o Alzheimer e o Parkinson son grandes doenzas. Pois, Mas para mí non son tinha máis que ser. grupos de doenzas raras. Ah, ok. Cada unha é diferente. Cada unha é diferente. Ten síntomas parecidos. O final é parecido. Mas o mesmo acontece con as ataxias. Sim, temos sintomas muito parecidos Claro. e temos muito tipo. Sim, eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto é verdade e é curioso também tendo esta perspectiva científica das coisas. Porque é como disse, eu nunca tinha noção da complexidade por detrás das descobertas, investigações, neste caso da ataxia, mas noutros de neurodegenerativos, porque deu para micro, essa mais pequena neurônio, molécula, seja for, vai influenciar o resto. E acho que é um trabalho espetacular, maravilhoso, e todos os cientistas que estão a trabalhar nisto merecem e têm o meu respeito, porque penso que não seja uma vida falsa, mas Sí, a ver, continuo. tú tens que perceber que tamén nos somos un poquinho egoístas, os cientistas. Nos facemos isto porque gostamos. Non é só é un traballo difícil, é moito competitivo, moito esforzado, frustrante, en moitas ocasións, e sempre estás con o risco de perder o traballo, é moito inestável, moito incierto, no? Eu consegui o meu primer contrato máis ou menos estável aos 42 anos, e há persoas que, por exemplo, o último profesor que entrou no departamento de física entrou aos 51. Entón, son carreras longas, difíceis, esforzadas e tal, mas na realidade nos facemos porque gostamos moito, temos esa vocación, non? Entón, eu acho que para mí é unha win-win situation. Nos gostamos de facer este tipo de traballo, alguén se pode beneficiar, polo menos no medio, no longo prazo, entón é unha troca. Sim, mas esta também é bom estar a conhecer o que é feito em Portugal na parte científica, porque, por exemplo, eu antes de entrar neste projeto pensava que não havia esta comunidade tão boa e magnífica, com trabalho extraordinário, como o doutor disse, não deve ser fácil, não é fácil, mas não desistem, mesmo contra que é muito mais fácil desistir e procurar ajuda, mas não. E toda a parte não, utentes, doente, paciência, como se queira chamar, também precisam deste conhecimento para dar também valor e também para dar reconhecidos gente. Cada vez mais estou sinto uma gratidão por todas as equipas cientistas que estão em Portugal. A ver, Portugal ten mesmo moito bons cientistas. E a mí teño que agradecer a Portugal porque me acollou maravillosamente ben. Me dio unha bolsa cando cheguei, me dio un contrato depois que me permitiu montar o meu propio laboratorio e finalmente conseguí estabilizarme na Universidade de Lisboa, na Facultade de Ciencias, e estou encantado con o ambiente que hai aquí, que é multidisciplinar, ben unha boa disposición e unha grande traballo por todas as partes, e sé que no mundo das neurociencias a comunidade é moito activa, moito colaborativa e moito produtiva. Tamén no mundo da bioquímica, da biofísica, que son os ámbitos nos quais me mexo máis, non? Entón, Portugal ten cientistas moito bons, que son tamén produto do esforzo de todo o país, porque foron financiados con diñeiro dos impostos de todos, non? Foi permitido a educación no estranxero, experiencias no estranxero con laboratorios do topo, etc. E depois voltaron e, bueno, as oportunidades non son moitas,
mas ainda sobrevivemos, ¿no? Hacemos lo que podemos, ¿no? Es verdad que sufrimos un bocadiño, mas estamos lá, ¿eh? E a xente mesmo moito boa, de moita cualidade. E além de iso, a outra cosa boa que agora a ciencia está toda moito interconectada, nós temos conexóns internacionais moito fortes, nos candidatamos a proxectos internacionais, nos Sim, gañamos bolsas europeas, americanas, japonesas. Entón, esa conexión, esa interconexión nos mantén dentro do ámbito internacional. Estamos moito informados do que está a acontecer en todas partes. E isso esa é conexión é ótimo. moito boa. Tamén teño que dizer outra cosa, que eu, se tú estás sorprendido con o ámbito científico, eu estou sorprendido con o ámbito de asociacións de pacientes e de afectados pelas diferentes doenzas ou pelas diferentes circunstancias sociais, non? E aquí en Portugal tamén há un movimento forte en ese sentido e ten moito mérito tamén. É un traballo moito esforzado, nin sempre moito recompensado, mas na realidad un traballo completamente necesario. Así que, como digo, é unha troca, unos por outros. Sim, temos de trabalhar todos em conjunto, porque não vamos para lado nenhum. Ah, quando a gente fugir um bocadinho do assunto, ah, só para conversar sobre a Arstace, este projeto ainda está em desenvolvimento, ainda vai demorar algum tempo. Está en desenvolvimento. Mira, en ese artigo que te mostré, nos fixemos un modelo de ARSAX en células de gatiño, en células de gatiño, ¿sí? Porque as células de gatiño tiñan unha expresión moito forte desta proteína. Agora estamos a facer o mismo, mas en células humanas. Ah, ok. E estamos a ter algunos resultados interesantes Boa. a nivel molecular. Non digo que sellan para curar nada de momento, Sim, mas son resultados que non teñan sido observados antes. Aínda non posso falar moito do asunto porque estamos aínda a traballar claro. no artigo, mas espero que para o fin de ano consiga someter o artigo con algunos resultados interesantes nos nosos modelos celulares. Isso é ótimo, porque é cheio de esperança quem tem este tipo de doença. Por isso torna-se fantástico. Também com estudo, depois para tu saber qual é o farma, ai, farma, farma, sim, Farmacológico. que se pode usar para, para retardar, prevenir não, não pode ser uma palavra forte que já é diferente. Não, Por é que non, super por que non esperança. prevenir? Prevenir mellor que curar. Prevenir mellor que Claro, curar. exato. Mas o problema con as doenzas neurodegenerativas que acontecen durante o desenvolvimento é que cando a crianza nace já há moita cosa estragada. Entón, aí é difícil intervir. Non é fácil intervir nas persoas grávidas, por exemplo, non? Entón, é difícil, é difícil. Mas, mas eu acho que vamos pouco a pouco camiñando na dirección certa. Por exemplo, eu estou a traballar non só con a doenza de Arsac, sino tamén con outra ataxia que se chama SPAX-8, SPAX8, Sim. Spastic Ataxia 8, non? Ataxia espástica 8. E tamén con outra doenza neurodegenerativa que non é unha ataxia, mas que acontece no desenvolvimento tamén, que se chama a doenza de Alexander. Já ouvi Entón, eu falar. faço ese tipo de modelos celulares e son doenzas nas quais, na realidad, ni se sabe moito sobre a proteína que causa as doenzas, ni se sabe moito sobre o que acontece a nivel celular, ni se sabe moito de nada. E agora se está a saber cada vez máis e cada vez máis rápido. Eu teño boa esperanza no futuro, non? Non sei Estou a cando. ver que assim que o doutor ainda tem esperanças, ainda tem ânimo que tem a consultar e para esta comunidade pequena de doença. Isso é uma cientista, ainda está confiante, nós pacientes, também ficamos mais confiantes. Demora Claro. tempo, demora, mas
é esperar Há que ter paciencia. É difícil. Eu acho que todo o que podemos facer cada uno de nós é aportar o grão de area, poner aí un bocadiño a noso traballo e ver si en un futuro, cuanto máis próximo mellor, conseguimos entre todos mellorar a vida das persoas con ataxia, ¿no? E con outras doenças neurodegenerativas. Ok. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre este projeto da Ataxia ou outro, mesmo que falou dos. Non, estamos a preparar ya unha serie de artigos tamén con esta outra ataxia, SPAX8, Spastic Ataxia 8. Esa proteína é aínda máis descoñecida que saxina, só se coñece porque tiene familiares, tiene primos, esa proteína, que se parece moito, mas na realidade se sabe moito pouco sobre ela, non? Entón, pronto, estamos a desenvolver os nosos modelos celulares, como sempre, e temos algunhas fotos bonitas. Agora non consigo mostralas, Sim, pois mas fica para a próxima, que terei fica para a todo o próxima, gosto. fica para a próxima. E quando sair esse artigo, voltar a falar com a doutora, porque eu acho magnífico este mundo de investigação. Estou mesmo entusiasmada ao falar tanto com o doutor como os outros que eu já falei, porque enche de esperança e que de facto, apesar de ser um mundo para científico tão complexo e tão peculiar, tem uma transformação imensa, desenvolve mesmo um trabalho imenso. E eu estou mesmo super encantada tendo adquirir estes conhecimentos todos. E eu encantado de falar do meu traballo. Sim, mas ficamos aqui prometido um segundo episódio com o doutor conseguir esse novo estudo. Para falarmos mais um bocadinho. Eu não quero ocupar mais tempo. Ha sido un placer, ¿eh? Não sei se quer deixar alguma dica, sugestão para quem nos está a ouvir, ou alguma frase de incentivo. Bom, a ataxia é unha doença moito dura, como sabrán as persoas que nos oven e tamén os seus familiares. É dura para todos, é dura para o paciente e tamén para as súas familias. Eu teño algúns familiares por parte da miña muller que teñen ataxia e teño tido algunhas persoas con Alzheimer, por exemplo, na miña familia. E son doenzas que son duras de levar, no? Son duras de levar, son moito exigentes para todas as persoas, tanto os pacientes como as súas familias, mas a que estar na luta, resistir e vencer. Así que hai que resistir. Tá bem? Parece para terminar este episódio. Muito obrigado, doutora, mais uma vez, por estar aqui e conversar comigo. Adorei conversar consigo e aprendi muito mais sobre este tema. Obrigada e boa continuação e até à próxima. Muito bem, parabéns. E assim terminamos mais uma conversa maravilhosa e muito enriquecedora com o Dr. Frederico Reixa. Eu espero não me tenha enganado a pronunciar. Espero que tenham gostado desta conversa, porque eu confesso que adorei cada vez. Fico muito mais entusiasmada com esta partida de conhecimentos sobre as doenças neurodegenerativas. Até à próxima, não se esqueça daqui 15 dias temos um novo episódio. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.